Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa aula é sobre o peritônio, uma estrutura, uma membrana, assim dizendo, que faz parte do sistema digestório e automaticamente acaba pertencendo ali a toda a cavidade abdominopélvica. Se vocês observarem no meu canal do YouTube, existem 3 videoaulas relacionadas ao sistema digestório. A primeira videoaula é relacionada ao trato gastrointestinal. A primeira e a segunda, né? São relacionadas ao trato gastrointestinal. Onde na primeira eu falo do início do trato gastrointestinal até o esôfago. Na parte 2 eu falo sobre o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso. A parte 3 eu comento sobre as glândulas anexas do digestório. Então, glândulas salivares maiores, menores, o fígado e o pâncreas. E aqui na parte 4, então, nós temos o peritônio. Então, nesta aula, eu vou passar para vocês o que vocês devem saber sobre o peritônio. Então, eu vou englobar, eu vou entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, aonde nós vamos aprender, né? Toda a parte, o que é o peritônio, onde está localizado, quais as suas divisões, quais as suas nomenclaturas, funções, né? E também por último eu vou comentar um pouco sobre a peritonite, que é uma inflamação que ocorre aí a nível do peritônio, tá ok? Então vamos começar a nossa videoaula falando então sobre o peritônio. Então o peritônio, quando nós analisamos histologicamente, né, nós temos que o peritônio é uma membrana serosa que ele vai revestir os órgãos e a parede interna da cavidade abdominal. Tá? Esse peritônio ele vai ser vascularizado, então ele apresenta vasos sanguíneos, artérias e veias, apresenta também vasos linfáticos, então uma circulação linfática. Ele apresenta também uma inervação, então ele é inervado pelo nervo frênico, pelo nervo tóraco-abdominal e subcostal, ok? O peritônio, as funções básicas, né, e principais do peritônio são, primeiramente, proteger os órgãos abdominopélvicos. Por que proteger? Porque como nós vimos então, como o peritônio ele apresenta uma circulação linfática, esse sistema linfático ele vai fazer o mecanismo de defesa contra possíveis infecções que eu possa ter a nível de órgãos abdominais, ok? Não só relacionado ao sistema digestório, mas também alguns outros órgãos que estão aí na região abdominal. Claro que mais precisamente com os órgãos digestórios, ok? Além disso, além de proteger os órgãos, eles conectam os órgãos uns aos outros, para que os órgãos então não fiquem soltos na cavidade abdominal. Então, cada órgão apresenta sua posição dentro da cavidade, mas eles estão unidos uns aos outros, mantendo assim então a localização desses órgãos dentro da cavidade, ok? Mantém então a posição através dessa conexão, né, através de uma suspensão por meio de ligamentos, que nós vamos ver mais à frente quais são esses ligamentos. Ele está relacionado também com a prevenção, né? Ele previne o que? O atrito dos órgãos enquanto eles se movimentam. Porque nós sabemos que os órgãos eles apresentam movimentos, né? Se nós observarmos ali o estômago, ele apresenta o movimento peristáltico, o intestino delgado, o intestino grosso, ok? Então, nesses movimentos de peristaltismo, e até mesmo nos próprios movimentos que os órgãos fazem quando nós andamos, quando nós corremos, quando nós fazemos qualquer tipo de movimento, tá certo? E ele apresenta uma resistência a infecções, tanto relacionado à questão linfática, quanto também relacionado a uma questão que em processos inflamatórios que nós porventura tenhamos a nível de abdômen, esse peritônio ele acaba se envolvendo mais ainda nos órgãos a fim de evitar uma proliferação maior, vamos dizer assim, dessas infecções,
tá ok? Então por isso que muitas pessoas, quando acabam passando por alguns processos cirúrgicos complicados ou até traumas, né, devido a acidentes, acontece muito um processo que nós chamamos de aderência. O que é essa aderência? Essa aderência é quando esse peritônio ele se conecta muito intimamente na parede muscular do abdômen, né, anterolateral, como também entre um órgão e outro, fazendo com que os órgãos fiquem mais conectados, evitando possíveis infecções futuras, tá ok? Então essas são as principais funções aí do peritônio. Quando nós analisamos o peritônio ele basicamente ele é dividido em duas camadas, né? Em dois. Então nós temos o peritônio parietal e o peritônio visceral. O peritônio parietal, observando esta imagem, nós temos então essa linha vermelha que é o nosso peritônio. A parte do peritônio que está revestindo a parede interna da cavidade abdominal é denominado de peritônio parietal. Parietal de parede. Então, toda a parede anterolateral do abdômen, né, não somente a parede anterolateral, a parte superior e a parte inferior. Então, a parte inferior é o que delimita ali a cavidade abdominal com a pélvica e a parte superior que está passando ali abaixo do músculo diafragma. Tudo bem? E toda a parte anterolateral ali nós temos, né, esse peritônio parietal. E o peritônio que está revestindo, está em contato com as vísceras, que são os órgãos internos, é chamado então de peritônio visceral. E vale lembrar que entre essas duas camadas existe uma cavidade chamada cavidade peritoneal, e ela apresenta um pequeno líquido, uma pequena quantidade de líquido peritoneal, tá? Que é secretado pelas próprias células mesoteliais que nós temos ali no peritônio. Tá? E essa pequena quantidade de líquido serve para quê? Justamente para permitir essa movimentação entre as duas camadas. Então vejamos, nós temos uma camada que está na parede e temos uma camada que está revestindo um órgão. E se uma das funções do peritônio é possibilitar, né, ou seja, prevenir a fricção dos órgãos enquanto eles se movimentam, as duas camadas do peritônio não podem ser totalmente fixas. Elas têm que apresentar uma certa mobilidade. E essa mobilidade é feita através desta cavidade que existe, preenchida por um líquido que funciona ali como se fosse um lubrificante, né? Permitindo então as duas camadas do peritônio se movimentarem e evitando então atritos, né, entre os órgãos e entre as duas camadas aí do peritônio, tá certo? No homem, o peritônio ele é totalmente fechado, tá? Ele não apresenta conexão nenhuma com a cavidade a cavidade pélvica, tá ok? E muito menos com a cavidade torácica. Já no caso das mulheres, existe uma abertura na parte inferior devido às tubas uterinas estarem, né, voltadas para a cavidade abdominal, tá ok? Então é muito comum, né, quando algumas mulheres apresentam infecções urinárias ou infecções genitais, essas infecções passarem para a cavidade abdominal, causando possivelmente uma peritonite. Tá? E o inverso também pode acontecer. Se ela tiver uma peritonite, essa infecção ela pode passar para a cavidade pélvica e causar uma infecção pélvica, ali a nível de órgãos genitais, tanto interno, né, quanto com a conexão ali da uretra. Tá ok? Então, no caso das mulheres, é mais propenso a ter essas infecções, tanto da pélvica para a abdominal, quanto da abdominal para a pélvica. Tá ok? E nós vamos analisar mais à frente que o peritônio ele não é tão simples assim como a gente pensa. Tá? Ele não é formado somente pelo peritônio parietal e visceral com a cavidade e acabou.
Não. O peritônio, ele é uma estrutura muito complexa, tanto que eu não vou entrar a nível de formação embriológica do peritônio, porque ele é muito complexo, tá? Mas nós observamos que o peritônio, ele apresenta algumas especializações, né, vamos dizer assim, que são denominados de mesentério, omento ou ligamentos. Tá? E nós vamos analisar que mais posteriormente, mas já vou falar um pouco da sua denominação aqui, o que seria um mesentério? O mesentério, ele é uma parte do peritônio que tem a função de conectar órgãos ocos. O que seriam órgãos ocos? Os intestinos, né? As flexuras cólicas ali do intestino delgado, né? Os cólons do intestino grosso, tá ok? Então o mesentério nós observamos que ele está mais concentrado a nível de intestino delgado e intestino grosso. Tá ok? Então ele une essas flexuras, né, do intestino delgado e grosso e ao mesmo tempo as prende na parede posterior do abdômen. Tá ok? Omento. O que seria um omento? O omento ele é uma parte do peritônio que ele tem a capacidade de conectar um órgão à parede abdominal. Tá? Ou um órgão maciço a um órgão oco, como nós podemos ter ali um aumento menor, tá? Que é uma conexão ali da curvatura menor do estômago com o fígado, tá certo? Então o aumento, ele já é uma parte do peritônio que ele tem uma função um pouco mais complexa. Então ele vai prender uma parte do órgão, né, um órgão à parede abdominal, tá? Ou dois órgãos ali. E nós temos os ligamentos. Esses ligamentos, a maior parte dos ligamentos, a função deles é prender os órgãos à parede abdominal. Tá? Existe, claro, que alguns ligamentos que nós temos, por exemplo, aqui o hepato gástrico, né, que é um ligamento que prende o fígado ao estômago. Tá? O hepato duodenal, que prende o fígado ao duodeno, né? E aí assim por diante, ok? Mas nós temos outros ligamentos, como ligamentos falciforme, redondo, coronário, do fígado, né? Que prendem ele à parede anterior do abdômen, ok? Então nós temos algumas denominações aí e posteriormente, né? Aqui na aula eu vou mostrar cada uma delas para vocês. Tudo bem? Então aqui nós podemos, né, observar aqui, ó. Então o peritônio visceral é a parte do peritônio que está em contato direto com o órgão, tá? Tanto que se a gente observar esse estômago, né, nós vamos ver que ele apresenta essa camada externa bem brilhosa, que é a camada serosa, o peritônio, ok? Se nós retirarmos o peritônio aqui, né, visceral, aí nós já entramos na segunda camada, né, que daí é a camada muscular do estômago e assim por diante. E aqui nós temos uma cavidade abdominal aberta, né? Então aqui nós temos a parede anterolateral esquerda e a parede anterolateral direita do abdômen, formado ali pelos músculos abdominais. Então essa camada branca que nós estamos vendo aqui, ó, onde está a seta do mouse, ó, né? Aqui nós temos então o peritônio parietal, ok? Parietal aqui e visceral, revestindo então as vísceras. E em relação a isso, né, então como eu comentei com vocês, que o peritônio ele não reveste somente a parede, mas também os órgãos, nós temos algumas denominações quando nós analisamos os órgãos em relação ao peritônio visceral. Ok? Então nós podemos ter três tipos de órgãos abdominais em relação ao peritônio. Nós podemos ter um órgão, né, que ele está totalmente envolvido pelo peritônio. Então este tipo de órgão nós denominamos de intraperitoneal, ok? Ou, né, em alguns livros, em algumas bibliografias, eles denominam de
órgãos peritonizados. Tá? Então, órgão peritonizado ou intraperitoneal é a mesma coisa. Tá ok? Então, quais seriam esses órgãos que são totalmente envolvidos pelo peritônio? Então, nós temos aqui todo o intestino delgado, né? Então, aqui nós estamos vendo as alças intestinais, tá ok? Alças intestinais, né? Intestino delgado. Nós temos aqui alguns cólons do intestino grosso, como o cólon transverso, que é este aqui, tá ok? Cólon transverso, tá? Cólon sigmoide, que está mais aqui abaixo, a parte superior do reto, tá? A parte superior do reto que estaria aqui, né? Isso aqui já é a parte final do reto, tá ok? O fígado, ele é um órgão totalmente intraperitoneal. O estômago também, ok? O estômago. O baço, né, que não dá para a gente ver nessa imagem aqui, mas o baço, ele também é um órgão totalmente intraperitonizado, tá? Totalmente intraperitoneal, tá ok? Então, esses órgãos aqui são os órgãos que nós chamamos de intraperitoneais ou peritonizados. Tudo bem? Ok. Nós também podemos ter órgãos que são chamados de retroperitoneais. Tá? Retroperitoneais, ou também denominado de parcialmente peritonizados. Tá? Por que parcialmente peritonizados? Porque o órgão não está totalmente envolvido pelo peritônio. O peritônio passa somente por uma parte do órgão, somente por uma face do órgão, ok? E esses órgãos, então, são chamados tanto de semi ou parcialmente peritonizados, como também chamados de retroperitoneais. Quais seriam esses órgãos retroperitoneais? Nesta imagem aqui, nós podemos observar que os rins são os rins. Tá? Então, aqui nós temos a parede posterior, né, do abdômen. Nós temos aqui, né, as vértebras torácicas aqui, tá? Nós temos a veia cava inferior, nós temos a artéria aorta abdominal, ok? Então, os rins, as glândulas adrenais, ou também chamadas de suprarrenais, que ficam na extremidade superior dos rins, os ureteres, né, que vem lá que descem dos rins até chegar na bexiga, o cólon ascendente, tá? Então eu vou voltar um pouquinho aqui não dá para ver nessa imagem, mas numa próxima dá para ver melhor. O cólon ascendente e o descendente do intestino grosso, a artéria aorta abdominal, a veia cava inferior e o pâncreas, tá ok? Olha, observa que o pâncreas, ele está, né, ali posterior ao estômago e anterior ao rim esquerdo, anterior à artéria aorta abdominal, ok? Então, o pâncreas também é um órgão retroperitoneal ou parcialmente peritonizado, tá ok? Aqui nós conseguimos observar, o baço, tá vendo? O baço, nós temos aqui, o peritônio, ele vem passando por cima aqui, do pâncreas. Aí ele vem aqui, ele se divide, né, para envolver todo o estômago, mas também ele vai envolver aqui, o baço, ele vem, ele volta, tá ok? Voltou, reveste ele de novo, tá? E volta para cá, tá ok? E por fim, nós temos o que nós chamamos de órgãos extraperitoneais. Esses órgãos extraperitoneais, eles também são denominados de parcialmente peritonizados. Mas por que eles são chamados de extraperitoneais? Porque são órgãos que estão na cavidade pélvica. Tá? Então, se a gente analisar, nós temos aqui os rins, o pâncreas, né, os vasos ali, né, a veia cava inferior e a artéria aorta abdominal. Mas eles são parcialmente peritonizados, mas são chamados de retroperitoneais. E se nós observarmos, por exemplo, o útero, a bexiga, eles são extraperitoneais. Por quê? Porque os rins, o pâncreas
eles estão na cavidade abdominal, só que estão parcialmente revestidos pelo peritônio, mas estão na cavidade abdominal. Já a bexiga, né, a bexiga urinária, o útero e a parte final do reto, a parte inferior do reto, eles estão também parcialmente revestidos pelo peritônio, só que estão na cavidade pélvica, não estão mais na cavidade abdominal. Por isso que nós denominamos de extraperitoneais. Né? Se a gente fosse falar de uma maneira bem mais popular, extraabdominais. Né? Então, extraperitoneais, porque estão revestidos parcialmente pelo peritônio, só que estão na cavidade pélvica. Quais seriam então esses órgãos? O reto, ou seja, a parte final do reto, a bexiga urinária, tanto no homem quanto na mulher, tá? O reto e a bexiga. E no caso da mulher, somente, né, o útero aqui, tá ok? Lembra que eu comentei com vocês que a cavidade abdominal, né, ou a cavidade peritoneal, no homem é totalmente fechada e na mulher ela é aberta. Por quê? Aqui nós conseguimos observar nessa imagem que existe uma parte dos órgãos genitais da mulher que estão na cavidade abdominal. Qual parte? As tubas uterinas. Né? As tubas uterinas e, né, também aqui o ovário. Né? Então, como existe essa conexão da tuba uterina com o útero e o peritônio está, né, ali envolvendo, né, passando por cima aqui do útero e também envolvendo as tubas aqui, qualquer infecção que eu tenha a nível pélvico pode passar para a abdominal e da abdominal pode passar para a pelve, ok? Então, aqui nessa imagem eu consegui mostrar para vocês ali aquilo que eu tinha comentado, tá certo? Então, aqui nós vimos os 3 tipos de denominações de vísceras em relação ao peritônio. Intraperitoneais ou, né, chamados de peritonizados, retroperitoneais ou também chamados de parcialmente peritonizados e os extraperitoneais, também chamados de parcialmente peritonizados. Bom, quando nós analisamos a cavidade abdominal como um todo, com o peritônio, se nós observarmos essa imagem da direita aqui, né, nós temos então aqui um corte sagital mediano, ok? Nós conseguimos observar que nós temos aqui, ó, o fígado, né, o estômago, posteriormente aqui o pâncreas, aqui o cólon transverso, né, o cólon transverso do intestino grosso, as alças intestinais do intestino delgado, aqui a parte final do reto, a bexiga, ok? Nós observamos que nós temos aqui essa parte verde, tá? Nós temos essa parte verde aqui, ó. Toda essa parte verde é formada, claro, pelo peritônio, né, revestido ali pelo peritônio, só que ele acaba formando o que nós chamamos de cavidade peritoneal propriamente dita, ou também chamado de grande saco peritoneal, tá? Por quê? Porque nós podemos observar que todo esse líquido que apresenta aqui supero anterior e infero posterior aqui ao fígado, toda essa parte anterior da cavidade abdominal, todas essas cavidades que ficam entre os intestinos delgado e grosso, eles apresentam comunicação. Né? Então, todo esse líquido que está em toda essa parte verde, ela apresenta comunicação. Então, por isso que nós temos ali uma cavidade peritoneal propriamente dita, ou o grande saco peritoneal. E depois nós temos um pequeno saco, tá? Que é chamado de bolsa omental. Essa bolsa omental, ela fica aqui, ó, entre o pâncreas e o estômago. Tá? Ela fica posterior ao estômago e anterior ao pâncreas. Ela fica bem aqui onde está a seta. Nesta imagem da esquerda, né, nós fizemos aqui, então, foi feito, né, um corte, né, aqui no peritônio.
foi suspenso então aqui a curvatura maior do estômago e nós podemos observar a parte posterior, né? Então aqui nós temos o pâncreas, nós temos aqui a glândula adrenal esquerda, nós temos aqui o tronco celíaco com a artéria hepática comum, a artéria esplênica, a artéria gástrica esquerda, tá? Então este espaço aqui é o que nós chamamos de pequeno saco, ou chamado de bolsa omental, tá certo? Quando nós analisamos então o grande saco, ou a cavidade peritoneal propriamente dita, ela é subdividida em dois compartimentos. Nós temos um compartimento supracólico, que é em relação ao cólon transverso do intestino grosso, e nós temos um compartimento infracólico, que aí pega todos os órgãos que nós temos ali, intestino delgado, tá? Os cólons do intestino, os outros cólons do intestino grosso, tá certo? Então, nós temos o compartimento supracólico. Quais os órgãos que estão nesse compartimento supracólico? O fígado, o baço, aqui ó, o baço e o pâncreas, e o estômago, tá ok? Então, no compartimento supracólico, nós temos o fígado, o estômago e o baço, tá ok? No compartimento infracólico, nós temos quem? O intestino delgado e os cólons ascendente, que está do lado direito, né, aqui ó, e o cólon descendente, que está do lado esquerdo, tá ok? Muito bem. Tá? Então aqui nós vimos então as duas principais cavidades peritoneais. A propriamente dita, que é essa maior aqui, né? Toda em verde aqui, que apresenta comunicação, e a menor, que é a bolsa omental, né? Que fica entre aqui posteriormente ao estômago, né? E anteriormente ao pâncreas. Tudo bem? Aqui ainda nós conseguimos observar, né? Aqui ó, nós temos o fígado, né? O fígado, a vesícula biliar, o estômago, o cólon transverso, o baço. E nós vemos aqui ó, uma membrana amarelada, né? Que conecta a curvatura menor do estômago com a face visceral do fígado, que é chamado de então omento menor. E aqui nós conseguimos observar o que? O forame epiploico. O que seria esse forame epiploico? Esse forame epiploico é o que dá acesso, né? É o que dá acesso ao pedículo hepático, onde nós temos ali a artéria hepática comum, veia hepática, o ducto colédoco, ducto hepático comum, ducto cístico, tá? Então aqui nós temos o forame epiploico que dá acesso então, né, ó, aqui é o forame epiploico que dá acesso. Lembrando que aonde está essa seta vermelha, a ponta da seta vermelha foi cortada, tá? Então foi cortado um pedaço do omento menor. O forame epiploico ele fica por aqui, ó, tá? Entrando entre, né, ele passa, é uma abertura que fica entre o fígado, né, e o omento menor, tá certo? Então é por aqui, ó, essa abertura aqui, não esta. Tá? Aqui foi seccionado aqui para poder mostrar o pedículo hepático. Bom, então nós vamos analisar agora os omentos. Tá? Então, primeiramente, nós temos o omento maior. O que seria esse omento maior? Né? Então, aqui nós temos, nesta imagem da esquerda aqui, tá? A cavidade abdominal de um paciente aberto. E isso que os médicos estão segurando é o omento maior, tá? Que é nessa representação toda essa camada parecendo um véu, né? Um véu de noiva assim, de gordura, tá? Então esse é o aumento maior. Então vejam que aqui, ó, o aumento maior, tá? Então aqui a cavidade abdominal aberta foi exposto aqui, né? Todo o aumento maior, tá? Se eu voltar a imagem um pouquinho, ó, este aqui é o aumento maior, ó, tá? E esse aumento maior, ele é interessante porque o que ele faz? Aqui nós temos então o estômago, né? O estômago revestido então pelo peritônio. O que acontece? Esse aumento maior, ele se liga, né? Ele se prende aqui em toda a curvatura maior do estômago. Ele desce, né, até próximo lá do umbigo,
um pouquinho para baixo às vezes, tem uma variação. Ele reflete, ou seja, ele faz uma dobra lá embaixo e sobe novamente. Ele foi, desceu, ele dobra e sobe. No que ele sobe, ele não volta para o estômago, ele se prende aqui no cólon transverso. Tá? Então ele sai da curvatura maior do estômago, desce até lá, né, próximo à região umbilical, faz uma curva, ou seja, ele faz uma reflexão, ele volta, né, ascendendo aqui, ó, até chegar e se prender na face anterior ali do cólon transverso no intestino grosso. Tudo bem? Então o que acontece? O aumento maior, qual que é a função básica dele? Armazenamento de gordura. Tá? Ele também acaba sendo, né, se movimentando em direção ao local de uma infecção, tornando-se aderente ali, aumentando então automaticamente a irrigação sanguínea para aquele local. Né? Então lembra que lá no começo eu falei para vocês que pessoas que sofreram traumas, né, por um acidente ou uma cirurgia muito complicada, acaba se tendo o quê? Uma aderência. Então, se a gente for analisar, esse aumento maior, ele não está totalmente certinho. Ele não desce até lá embaixo e sobe aqui, não. Ele acaba se prendendo muito fixamente na parede anterior do abdômen e ele acaba penetrando pelos órgãos, indo em direção ao local da infecção. Então ele vai aderindo aos órgãos internos. Ele vai se misturando com a parte do mesentério, com a parte dos mesocólons, ligamentos. Então ele vai entrando. Por quê? Porque nós sabemos, né, nós vimos lá no começo que o peritônio ele é vascularizado. Ele é vascularizado, ele apresenta uma circulação linfática. Então, qual que é a função dele? Vamos ir penetrando em direção até aquela infecção para a gente aumentar ali o fluxo sanguíneo, ou seja, diapedese. Né? Diapedese é a saída de células sanguíneas de defesa, né? Ou melhor dizendo, os leucócitos, né? Através do plasma sanguíneo ali, para aquele local da infecção, para aumentar então o quê? O combate àquela infecção. Né? Isso é uma parte do sistema imunológico que acontece. E além de levar mais ali, né, a circulação linfática para extrair ali todas aquelas substâncias tóxicas, impuras, que são originadas de um processo inflamatório, um processo infeccioso, tá ok? Então, ele ajuda a prevenir e a disseminar esta infecção aí para tentar combater esse processo infeccioso, tá? Então, como eu falei para vocês, né, já mostrei, ele se prende então na curvatura maior do estômago, desce, né, até a região umbilical, um pouco mais para baixo, né, pode ter uma variação ali, ele reflete, sobe e se prende então na face anterior do cólon transverso. Então automaticamente ele é formado por duas pregas. Tá? Então quando vocês ouvirem falar assim, a pessoa não conseguiu fazer uma cirurgia, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa ela tem pedra de vesícula, tá? E ela precisa fazer uma colecistectomia, tá? Ou seja, a retirada da vesícula biliar. Geralmente ela é feita por vídeo, né? Então é a cirurgia laparoscópica que nós chamamos. E o que acontece? Nessa laparoscópica, por vídeo, o médico ele vai introduzir, né, uma cânula na região umbilical, por onde ele vai passar então a câmera para ele poder observar como é que está dentro. Se uma pessoa ela sofreu um acidente, ou ela teve uma cirurgia muito complicada antigamente, ou ela teve peritonite, qualquer outro processo, por vídeo já não vai dar para fazer. Por quê? Porque ele vai constatar que está com aderência, né? E essa aderência ela vai ser complicada. Por quê? Porque dependendo como ele for colocando as outras cânulas para ele introduzir então o bisturi, né, elétrico, a pinça, já não vai ter como fazer, porque na hora que ele introduzir a cânula ele pode romper um órgão, ele pode lesionar um órgão por essa aderência que existe ali, né? Então ele acaba preferindo, né, no caso o médico, ele acaba preferindo fazer a laparotômica,
Ou seja, aquela cirurgia convencional, né? Bisturizinho, abre-se então uma incisão, né? Às vezes um plano sagital mediano, às vezes um plano sagital um pouquinho lateralizado, né? E vai através do bisturi mesmo, ok? Então ele vai no processo convencional, ok? Então, entenderam a questão do aumento maior, né? O que seria uma aderência, tá? O aumento menor, eu vou voltar só um pouquinho, pessoal, tá? O aumento menor, né, como eu já mostrei para vocês, então ele se prende na curvatura menor do estômago e aqui, né, no hilo hepático. O que seria esse hilo hepático? É uma reentrância, uma concavidade que existe na face visceral do fígado, tá? Mais precisamente ali entre os lobos direito e o lobo esquerdo, tá? Pegando também um pouquinho do lobo direito aqui, tá? Que prende então o estômago ao fígado. Então este é um aumento menor, tá? Este é um aumento maior. E agora nós temos o mesentério, né? Mesentério e mesocólon. Então o que seria o mesentério? O mesentério é esta parte do peritônio que está, né, no intestino delgado. Porque se nós observarmos o intestino delgado, né, vocês podem analisar aí na literatura, quando nós falamos do trato gastrointestinal, lá na primeira aula, eu comentei que o trato gastrointestinal ele apresenta em torno de uns 9 metros de comprimento. Tá? Só que desses 9 metros de comprimento, só o intestino delgado ele apresenta aproximadamente uns 6 metros. Né? 5, 6 metros mais ou menos. Então vejam, nós temos, vamos colocar que seja 6 metros. Nós temos 6 metros de um tubo muscular que tem que caber dentro da minha cavidade abdominal. Então automaticamente eu tenho que dobrar. Eu vou dobrando ele. Por isso que o intestino delgado ele é todo dobrado, que apresenta aquelas curvas que são chamadas de alças intestinais. E o que eu faço então para dobrar e poder manter ele dobrado? O mesentério, que é a parte do peritônio. Tá? Então o mesentério ele fica aqui no intestino delgado, mais precisamente nas alças intestinais. E qual que é a função do mesentério? Formar então as alças intestinais e prender o intestino delgado aonde? Olha aqui, ó, na parede posterior do abdômen. Então aqui nós estamos vendo a parede posterior do abdômen, tá? Toda essa parte de gordura toda enrugada aqui é o mesentério. Então ele prende o intestino delgado na parede posterior do abdômen, ok? O mesentério ele também vai apresentar vasos sanguíneos, arteriais e venosos, vai apresentar vasos linfáticos, vai apresentar inervação, tá ok? E o mesentério, né, atualmente ele foi considerado como um órgão, tá? Quase como se fosse um órgão independente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o mesentério, até quando a gente estuda o sistema nervoso autônomo, existe uma parte do sistema nervoso chamado sistema nervoso entérico. Tá? Esse sistema nervoso entérico é o que garante a motilidade intestinal, ok? E o que acontece? Ele automaticamente meio que funciona independente do meu sistema nervoso. Porque o que acontece? Quando o alimento ele acaba, né, chegando ali no estômago e entrando ali no duodeno, ou ele entrou no duodeno, já caiu no intestino delgado, ele já automaticamente ele vai acionar uma rede nervosa que existe aí no mesentério. Tá? Então, essa rede de gânglios nervosos que vai existir aí no mesentério, automaticamente eles vão ser acionados pela distensão intestinal, porque o alimento entrou. Até então o intestino estava tranquilinho ali, bonitinho. Agora o alimento entrou. Ele automaticamente ele forçou as paredes do intestino delgado e isso acionou essa inervação entérica. E aí automaticamente esses gânglios, esses neurônios entéricos, eles mandam um estímulo automático, né, para a musculatura lisa do intestino delgado, aonde começa-se então a fazer a motilidade. Né? Além de apresentar uma grande quantidade de linfonodos, que apresentam os linfócitos, que são células de defesa, né? Fazem parte do sistema imunológico. Então, por isso que atualmente o mesentério ele é classificado como um órgão quase meio que independente, tá ok?
E nós temos os mesocólons. O que é mesocólon? Ele é como se fosse o mesentério, só que está presente aonde? Nos cólons do intestino grosso. Tanto que nós temos aqui, ó, né? Prendendo, aqui, ó. Então nós temos o cólon, o seco, que é a primeira parte do intestino grosso, cólon ascendente, flexura cólica direita, cólon transverso, flexura cólica esquerda, cólon descendente, cólon sigmoide e o reto, tá ok? Essa parte do peritônio aqui, ó, tá? Que está prendendo o cólon ascendente na parede posterior, é chamado de mesocólon direito, mesocólon direito. Esta parte do mesentério, né, do peritônio, que está prendendo o intestino, o cólon transverso, a parede posterior, é chamado de mesocólon transverso. Essa parte do peritônio que está prendendo o cólon sigmoide, né, o cólon descendente e sigmoide aqui, ó, na parede posterior, é chamado de mesocólon sigmoide. Né? Esse que prende o cólon descendente é o mesocólon esquerdo, mesocólon direito, mesocólon esquerdo, mesocólon transverso e o mesocólon sigmoide, que está prendendo o cólon sigmoide na parede posterior do abdômen. E o que prende o reto na parede posterior do abdômen é chamado de mesorreto, tá? Mesorreto, tudo bem? Tem uma definição bem legal para vocês memorizarem. O que é meso? Meso é o que fica no meio, ok? Meso é no meio. Então, se nós observarmos, nós temos o peritônio parietal, o peritônio visceral e o peritônio meso, que aí é onde nós temos o mesentério, que é o que está no intestino delgado, e o mesocólon, que está prendendo ali os cólons do intestino grosso na parede posterior do abdômen. Tá? E a mesma coisa, vascularizado, inervado, com rede linfática, ok? E aqui nós temos os ligamentos. Então, o que são ligamentos? São partes do peritônio em formas de fita, né? Desculpem, em formas de fita, um pouquinho mais, né? Formando assim como se fosse um fiozinho, né? Que prendem então esses órgãos uns aos outros e prendem os órgãos também na parede abdominal. Então nós temos, né, ligamentos peritoniais. Então a função deles é ligar os órgãos à parede abdominal ou entre órgãos, tá, para mantê-los na mesma posição. E automaticamente alguns ligamentos passam estruturas neurovasculares, tá, que suprem os órgãos abdominais. Então nós temos aqui os primeiros tipos de ligamentos. Nós temos ligamentos esplênicos, né? Então ligamentos esplênicos. Então nós temos aqui o gastroesplênico. Então é um ligamento, ó, esse ligamento aqui. Nós temos o estômago, tá, seccionado, e aqui o baço, que é chamado de espleno. Tá? Então aqui nós temos esse ligamentinho aqui, ó. Este ligamento aqui é o ligamento gastroesplênico. Nós temos outros dois aqui que é, por exemplo, espleno-renal. Então, é um ligamento que, né, está mais aqui posterior, que vai prender o baço ao rim, né? Então, ele vai estar mais posteriorizado aqui, ó. Ele vai prender o baço ao rim esquerdo, né? E nós temos o ligamento pré-cólico, tá? Que é este ligamento aqui, ó, tá? Que prende, então, o baço ao cólon, né? Transverso aqui, né, do intestino grosso. Aqui dá pra gente ver, ó, esse ligamentinho que nós temos aqui, ó, esse ligamentinho aqui e aqui, ó, né, que está indo então do baço para o rim esquerdo aqui, ó, tá, ó, bem, prende os dois aqui, tá ok? Nós temos os ligamentos hepáticos, né? Então esses ligamentos hepáticos eles prendem, deixa eu voltar um pouquinho, apertei sem querer. Então, os ligamentos hepáticos, eles prendem o fígado a outros órgãos e também o fígado à parede anterior do abdômen. Nós temos o ligamento falciforme, que é este ligamento que fica entre o lobo direito e esquerdo, ligamento falciforme. O ligamento redondo, esse ligamento redondo, ele é o resquício da veia umbilical.
tá? Então, eu até coloquei uma imagem aqui, né, da circulação fetal. Então, nós temos aqui um bebê, um fetinho, né, que está conectado através do cordão umbilical com a placenta, né, ali, com a mãe. Então, nós temos aqui em vermelho, que é a veia umbilical, e esses dois em azulzinho aqui, ó, um esquerdo e um direito, que são as artérias umbilicais. Tá? Por esta veia umbilical é onde todo o sangue da mãe passa ali pela placenta, né, cordão umbilical, placenta, e ó, vai aqui para o fígado. Né? Quando o bebê nasce, é cortado esse cordão umbilical, mas aquela veia que ia para o fígado e aquelas artérias que vinham aqui para o umbigo permanecem dentro do bebê. Tá? Só que elas vão acabar se transformando em ligamento. Elas se fecham, né? Elas acabam se fechando ali, o sangue coagula, ele se fecha e ele se transforma em ligamento. E este ligamento é o ligamento redondo. Então existe um ligamento que sai aqui do fígado, da parte visceral do fígado, que é a face posterior, e vai lá em direção ao umbigo. Tá ok? Existem outros ligamentos, como por exemplo o gastrohepático. Tá? Esse ligamento aqui, ó, tá? Que é um ligamento que sai do estômago, tá? Ó, que sai do estômago e vai para o fígado. Tá? Nós temos o hepatoduodenal, ó, hepatoduodenal, que vem aqui para o duodeno, tá ok? E basicamente são esses ligamentos, tá, que estão aqui no fígado, tá ok? E aqui nós temos os ligamentos gástricos, tá? O ligamento gastrohepático, né, que não dava para ver aqui, né, porque o estômago estava refletido. Esse ligamento gastrohepático é o que nós denominamos de aumento menor, tá? Gastrohepático, tá ok? É o aumento menor, tá certo? Muito bem. Ainda, né, nós temos aqui o gastrohepático, que é o aumento menor, e nós temos outros dois ligamentos gástricos, né, que saem, por exemplo, aqui, ó, o gastrocólico, que sai do estômago e vai para o cólon transverso, tá? E o gastrofrênico, que não dá para a gente ver aqui nas imagens, tá? Mas gastro do estômago, frênico, diafragma, tá? Então é um ligamento que acaba saindo aqui também da curvatura menor, né, do estômago, e vai em direção aqui ao músculo diafragma, frênico, tá ok? Então ele vai em direção para cima, tá certo? Então esses são os ligamentos gástricos, nós já vimos os ligamentos hepáticos e os ligamentos esplênicos. Então são vários ligamentos que nós temos ali, né, que são variações ali do peritônio, que tem essa função de ligar órgãos a órgãos e também um órgão a, né, os órgãos à parede abdominal, ok? Existem esses ligamentos aqui também, ó, porque o que acontece? Lembra que eu falei, né? O útero está na cavidade abdominal, só que o ovário e as tubas uterinas estão na cavidade abdominal. Então nós temos aqui o ligamento suspensor do ovário, tá? Nós temos o mesosalpinge, né? Salpinge, o mesoovário, né? Que está próximo aqui do ovário, tá? Então nós temos o mesovário, o mesosalpinge e o suspensor do ovário. Tudo bem? Existem alguns outros ligamentos também, né? Que no caso o ligamento umbilical. Tá? Lembra, eu vou voltar um pouquinho a imagem para ficar mais fácil para vocês entenderem. Lembra esses dois ligamentos aqui, que eram essas duas artérias, tá? Que vinham do feto para o cordão umbilical? Então, esses são os ligamentos umbilicais. Tá? Só que nós temos o ligamento umbilical mediano, tá, ok? Que ele se prende da bexiga até o umbigo, ó, bem no meio aqui. Os ligamentos umbilicais mediais, que são esses dois que eu mostrei na imagem anterior, que são as
artérias umbilicais obliteradas que se fecharam, né? Então eles saem, eles passam pela face lateral da bexiga, né, e vão até o umbigo. E nós temos o ligamento umbilical lateral, ó, que é esse aqui, ó, tá? Ligamento umbilical lateral, que é por onde passam as artérias epigástricas inferiores, ó, aqui, ó, ok? Que são originárias lá da femoral, ok, ó? Vem aqui, ó, pá, ok? Então elas saem do ângulo inguinal até a linha arqueada, ok? Até essa aqui, ó, linha arqueada aqui, ó, tá certo? E automaticamente esses ligamentos umbilicais, entre eles formam-se depressões que são chamadas de fossas. Então nós temos a primeira fossa, fossa supravesical. Essa fossa supravesical direita e essa esquerda. Aonde que ela fica? Ela fica entre o ligamento umbilical mediano e o ligamento umbilical medial. Tá? Nós temos a fossa umbilical supravesical, essas daqui. A mediana, que fica entre a linha umbilical medial e a lateral. E depois nós temos essa outra fossa aqui, ó. Então nós temos a supravesical, a mediana, umbilical mediana e a inguinal lateral, ok? Então são 3 fossas aqui que existem, tá certo? E por último, né, nós temos os recessos. O que é o recesso? É a parte, vamos dizer assim, inferior do peritônio. Então vamos observar aqui, ó, o peritônio parietal, ele vem na parede anterior do abdômen, chega aqui na pubis, ele passa por cima da bexiga, ele vai até um pouquinho mais para baixo, entre a bexiga e o útero, volta, passa por cima do útero, desce, vai até lá embaixo, entre o útero e a porção inferior do reto, sobe aqui, ó, né, recobrindo uma parte do reto e sobe a parte posterior do abdômen. Então vejam que os recessos são essas partes mais fundas que ficaram inferiores, né, ali deixadas pelo peritônio. Na mulher apresenta-se 2 recessos, tá? O recesso que fica entre o reto e o útero é chamado retrouterino, né? Retouterino, tá? Que também em alguns livros, mais antigamente, ele era chamado de fundo do saco de Douglas, tá? Ou recesso de Douglas somente. Então é um nome antigo, né? O nome correto agora é recesso retouterino. E o que fica entre o útero e a bexiga, né? Lembrando que a bexiga ela é uma vesícula, vamos dizer assim, é chamado de vésico-uterino. Vésico-uterino. Então, entre a bexiga e o útero. No caso do homem, existe somente um recesso, que é o recesso que existe entre a bexiga e o reto, chamado então de vésico-retal. Vésico-retal. Então fica entre a vesícula, que é a bexiga, né, e o reto. Ok? Então vejam que na mulher existe 2 recessos e no homem existe somente um recesso. Tá ok? E por fim, pessoal, então aqui eu deixei um pouco, né, deixei 2 slides aqui para a gente comentar um pouquinho sobre a peritonite. Lembrando que o foco desta aula não é patologia, não é formação embriológica, e sim, né, o conhecimento anatômico funcional. Mas eu deixei para vocês terem um conhecimento sobre o que é peritonite. Então vejam só, tudo que termina em ite é inflamação, ok? Então a peritonite é uma inflamação do peritônio provocada por bactérias, fungos ou até mesmo pela ruptura do peritônio. Tá? Essa ruptura ela pode ser cirúrgica, ela pode ser traumática. Tá? Procedimentos médicos, como por exemplo a diálise peritoneal, podem causar a ruptura, né, deste peritônio. Tá? E isso pode acontecer, por exemplo, por uma falta de higiene, equipamentos contaminados, né? Então, isso é questão, vamos dizer assim, erros cirúrgicos, erros médicos, erros de processos de evitar contaminação, né, de higienização. Tá?
E ela também pode ser uma complicação cirúrgica gastrointestinal. Então, algum procedimento cirúrgico que foi feito a nível bariátrico, a nível de colecistectomia, né, que é a retirada da vesícula, pode causar ali alguma inflamação a nível de peritônio. Tá? Ruptura do apêndice vermiforme, úlceras no estômago, cólon perfurado, tanto por uma cirurgia, por uma perfuração de faca, de projéteis, um acidente que perfurou o abdômen, tá? Vai permitir a entrada então de bactérias nesse peritônio, causando então inflamação. A pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas, também pode desencadear uma peritonite. Uma diverticulite também pode causar lesões ou traumas na região, né, como eu já comentei, isso tanto cirúrgico quanto traumático, quanto por acidente, quanto por um tiro, por uma facada, enfim, né? E também a cirrose, ela pode causar um acúmulo de líquido nessa cavidade abdominal, que é chamado de ascite, tá? Então também causando então a peritonite. Os sintomas da peritonite então são dor abdominal, sensibilidade na região abdominal, inchaço, distensão abdominal, febre, náuseas, vômitos, perda de apetite, diarreia, pouca urina, excesso de sede, incapacidade de evacuar, ou seja, de defecar, né, e de soltar gases, e a fadiga também, tá? Porque você está causando um processo inflamatório a nível abdominal, ele acaba automaticamente dificultando a movimentação dos músculos abdominais, que são necessários para o processo de respiração, então tudo isso vai influenciar. Afeta também a movimentação do músculo diafragma, então tem vários prejuízos aí. E os tratamentos, basicamente, ele é feito ao uso de antibióticos, né? Cirurgia em casos necessários, talvez para remover um tecido infectado, tratar, né, uma causa subjacente, fazer um processo de limpeza, de desinfecção ali na cavidade abdominal. E outros tratamentos também, né, que podem ser utilizados como intravenosos, oxigênio suplementar, transfusão de sangue e vários outros processos aí, tá? Mas basicamente, dependendo do que causou a peritonite e do grau da peritonite, basicamente é antibióticos. Em casos mais graves, usa-se então o procedimento cirúrgico, tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado então desta aula sobre o peritônio, né? Espero não ter me alongado demais aí, tá ok? Mas então chegamos ao fim desta aula, espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado, façam um bom uso dessa aula e, né, como todos os vídeos eu falo, deixem seus comentários lá no vídeo, reclamações, sugestões, elogios, né? Se alguma coisa eu falei a mais ou eu deixei de falar, pode colocar lá, né, que isso vai aumentando aí o conhecimento, né, um feedback para mim também, tá ok? Então, eu desejo a todos ótimos estudos, né, sucesso para vocês, para todos aí que assistem ao meu canal e nos vemos brevemente nas próximas videoaulas do meu canal do YouTube. Um grande abraço, né, a todos aí, ótimos estudos e até mais.